então, que o meu lugar de fala hoje, nessa manhã, eu tenho a impressão que nós vamos um pouco trocar, né? Eu não vou ser um antropólogo na Faculdade de Direito, né? A minha fala aqui vai ser de um antropólogo da Faculdade de Direito. Então, provavelmente, quer dizer, eu vou falar de muito mais lei do que o professor Daniel Sarmento falou, né? Mas exatamente para tentar fazer algum vínculo com o que nós temos ouvido nesses dias dos 20 anos da Constituição. Então, eu vou procurar falar um pouco da Constituição, não só do ponto de vista da Constituição material, da Constituição positiva, mas dos efeitos dessa Constituição ou do efeito desses dispositivos constitucionais na sociedade e, eventualmente, algumas transformações recíprocas, ou seja, de alguma maneira, o que a sociedade também vai provocar ou vem provocando com relação aos dispositivos constitucionais consagrados em 1988, e nós tivemos aqui na nossa primeira palestra uma ideia de como é que muitas das coisas apareceram e que a gente não sabe muito por que apareceu, mas ainda bem que apareceram, mesmo com que sejam com 11 votos, né, subcomissões temáticas, mas ainda bem que estão lá, não foram derrubados mais para frente. Então, eu vou falar, conforme eu disse, dos direitos culturais, né, e a partir da Constituição de 1988. Então, o meu enfoque vai ser sobre a questão desses direitos culturais. E para pensar, então, direitos culturais, eu vou tentar discutir o que é esse conceito de cultura. Né? Porque a gente, às vezes, vai falando de direitos culturais na Constituição, direito a uma cultura, digamos, a natureza da cultura, mas é exatamente o que é cultura, quer dizer, o que nós estamos falando enquanto cultura. E aí eu vou citar dois exemplos paradigmáticos, como tentar dizer que esse tema, ou esse conceito, essa palavra, né, ela é bastante complicada e bastante ardilosa. Eu mesmo fui vítima, ou pelo menos, né, participei de um processo, digamos, de confusão desse conceito de cultura, quando no ano passado o edital do OAB de Prêmio de Pesquisa Jurídica tinha como título Diretivas Internacionais e os Problemas da Cultura nos Ordenamentos Jurídicos Nacionais. Bom, eu entendi, então, essa cultura, para mim, foi uma forma clara, né? Eu estava olhando para resoluções da OIT, do que tocava a questão identidade, eu estava olhando para a questão, então, quilombola, a questão indígena, a partir dessas diretivas internacionais, a introdução do ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição, depois os decretos que regulamentaram a questão quilombola, e fiz um projetinho que eu achei interessante do ponto de vista da pesquisa e apresentei a esse edital. E quando saiu o resultado, evidentemente não me incomodou muito não ter ganho, né? Você concorre para ganhar ou para perder, mas foi o tom do projeto de pesquisa que ganhou, foi de uma equipe que trabalhava no IPHAN, ou seja, no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Ou seja, a cultura ali pensada era o resultado, digamos, de grupos identitários, eram as manifestações culturais. Então, como é que você protege a arte, o barro, a pintura, a música, a canção, o folclore? Eu falei, bom, errei, né? Assim, errei feio, né? Olhei para a cultura de um jeito e estavam olhando para a cultura do outro. Bom, assumi o meu equívoco e aí, conversando outro dia com o meu colega antropólogo, que estava fazendo prova para um polo de Volta Redonda aqui da UF, e ele viu também a área temática era a cultura. E a mesma coisa, ele, bom, eu sou antropólogo, né? Sou um especialista em cultura, vou fazer a prova, inscreveu-se, foi pegar a bibliografia, é tudo sobre arte. Né? Ou seja, museus, como é que você faz arte? Eu falei, bom, então não fui só eu que errei, menos mal, o mico não é só meu, mas de qualquer forma, então, eu vou tentar dizer o que eu penso, né, ou pelo menos qual é o meu conceito de cultura, e dizer que na antropologia, cultura é um conceito absolutamente em disputa. Então eu vou falar de uma das possibilidades do conceito de cultura, que eu gosto, pelo menos para um antropólogo, não é o conceito de cultura para a antropologia, que eu gosto de pensar, então, cultura como sendo modos de perceber, sentir e estar no mundo. Isso quer dizer, então, de que eu posso, então, ter uma diferença cultural, o que vai informar depois uma série de dispositivos legais constitucionais, muito próximos. Porque, ou seja, grupos que percebam, por exemplo, a terra, como o professor Daniel Sarmento falou, o espaço natural, de forma distintiva da minha, que não sejam necessariamente índios, que não sejam necessariamente quilombolas, podem ser um grupo culturalmente diferenciado. E que, portanto, podem ter direitos culturais diferentes daqueles que eu tenho, do qual eu mesmo não sei direito qual é a minha cultura. Se nós fôssemos pensar qual é a nossa cultura, nós todos aqui estamos no mundo, percebemos o mundo e agimos da mesma forma? Não. Mas nós não nos preocupamos em adotar um outro conceito que está ligado a essa temática de cultura, que é um pouco que foi colocado, né, no debate trazido para nós aqui da Nancy Fraser, entre reconhecimento e redistribuição, diz respeito à identidade.
Então, o que eu vou estar falando aqui de cultura, de alguma forma tem a ver com identidade, e aí a gente passa a se perguntar de uma outra maneira interessante. Nós temos algum problemas em termos mais de uma identidade? Nós, aqui na sociedade ocidental, ocidentalizada, temos problemas de escolhermos várias identidades? Eu posso, em determinado momento, me professar perante um grupo, digamos, pertencentes a uma nação futebolística. Não vou dizer aqui qual, que todos já sabem qual é, pelo menos a grande maioria, mas eu considero isso como uma identidade. Ou seja, eu pertenço a uma determinada nação. Mas dentro dessa nação, né, existem várias subnações. Né? Eu posso fazer parte de um determinado grupo de torcidas que me identifica enquanto pessoa. Ser da força jovem não é a mesma coisa do que ser da raça. Da raça de um time, da força jovem de um time, da torcida de Niterói, de não sei o que lá. Isso tudo são múltiplas identidades. Eu posso ser um amante da música, posso ser músico, e isso pode me tornar, de alguma forma, uma outra identidade. Eu posso ser um advogado, eu posso ser um antropólogo, eu posso ser um professor, eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo, e, digamos, essa modernidade, ou a pós-modernidade, ou modernidade tardia, mas o momento histórico que a sociedade ocidental vive, ela atinge a possibilidade daquilo que um autor falou, que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, falou a ideia da modernidade líquida, onde as identidades são fluidas. Eu posso escolher por aí, eu posso pegar essas identidades, e isso não exclui possibilidades de que eu assuma outras. Porém, quando eu assumo isso, a partir desse lugar, dessa sociedade contemporânea, dessa sociedade moderna, e olho para aquilo que a gente pode pensar do outro, eu pretendo colocá-lo numa caixinha. E como foi dito assim, se ele é quilombola, ele é diferente. Ele não pode ver televisão, ele não pode ser... Se ele é índio, ele não pode assistir a Xuxa, ele não pode ter televisão. E isso eu posso dizer que eu tenho trabalhado recentemente com o Grupo Pataxó em Barra Velha, que não tem ainda energia elétrica fornecida normalmente, são geradores, e tenho certeza de que o único eletrodoméstico que está em todas as casas palhoças ou que geme os pataxós são a televisão e um vídeo. Porque tem horas que a televisão é muito ruim, né, e é muito melhor ver a notícia do que só ouvir a notícia, porque o rádio já está lá há muito tempo. E o vídeo é ótimo, porque se você vê filme, você vê coisas estranhas, você vê coisas diferentes, e evidentemente ninguém deixou de ser pataxó porque passou a assistir televisão, porque adoçou forró, porque tem concurso de forró, e dançam forró muito bem todo final de ano, estão lá em Caraíva, em Corumbau, ou seja, não deixaram. Agora, a gente pode pensar, então, que cultura, de alguma forma, quer dizer, informa, né, identidades, e essas identidades não precisam ser de forma alguma essencializadas, apesar de nós não pensarmos na nossa identidade e na nossa cultura da mesma maneira. Dentro dessa ideia que nós estamos trabalhando, só para lembrar que nós vimos ao longo dessa semana várias questões que eu acho importantes, como, por exemplo, a ideia que foi trazida aqui de visões pendulares. Ou seja, como processos que, a partir de várias histórias da Constituição e várias histórias dos momentos políticos da sociedade nacional, houve determinados movimentos pendulares, mas eu acredito que a gente possa, além desses movimentos pendulares, a gente perceber alguns movimentos, digamos, que não seriam necessariamente pendulares, mas que também são movimentos e são trajetórias e que não têm necessariamente um sentido teleológico fixo. E, por exemplo, a questão de identidades é um deles. Ou seja, se alguém na década de 60... pensasse que o índio poderia existir aqui em Camboinhas, na cidade de Niterói, uma aldeia guarani, diria que é absolutamente ilusório. Quando eu comecei a dar aula aqui em 2006, eu falava, gente, questões culturais são questões importantes para a vida profissional de vocês, alguns risos assim, mais abertos, outros risos mais fechados, mas, ou seja, esse aí é absolutamente impensável, eu não preciso de nada disso. Eu nunca vou ver um índio na minha frente, eu provavelmente nunca vou ver um índio, um quilombola na minha frente, eu não vou ver, provavelmente, uma população tradicional na minha frente. O que me interessa é o direito moderno da sociedade tradicional. Nós temos um quilombo na Lagoa Rodrigo de Freitas, nós temos uma aldeia indígena em Niterói, e isso, evidentemente, eu tenho uma comunidade tradicional com a que eu trabalho, entre Camboinha, entre Itaipu e Itacoatiara. E provavelmente vão aparecer várias outras comunidades tradicionais no Parque Estadual da Serra da Tiririca. O Parque da Pedra Branca, na região oeste, certamente aparecerão vários grupos identitários que reivindicarão direitos culturais diferenciados, e vocês, enquanto profissionais, onde quer que vocês estejam, vão ter que aprender a lidar com isso. Uma ação de posse num território tradicional vai ser um problema de comprovar a propriedade.
Vocês vão ter que entender o direito do outro para poder argumentar na defesa do proprietário, que tem um título de propriedade e aquilo ali vai virar uma terra indígena. E como é que vocês vão lidar com isso? Se não entenderem, vocês vão fazer a defesa dos seus judicionados pela metade. Portanto, há algumas trajetórias que não são necessariamente pendulares. Espero, seja, que não haja um retrocesso de considerar índios tutelados, índios incapazes, índios inimputáveis e uma série de questões que isso coloca. E uma outra questão que eu também gostaria de me endereçar nessa minha fala é com relação àquilo que foi colocado aqui de uma maneira, digamos, polar também, entre a ideia e a noção de palavra, ou seja, da ideia da possibilidade de um significado único para as palavras, ou a possibilidade do direito tentar trabalhar com uma significação própria das palavras no que toca à normatização, e pensar que isso nem sempre acontece. Ou seja, as palavras que muitas vezes estão na lei, na Constituição, vão assumindo sentidos diferentes, e vão assumindo sentidos diferentes, não sempre, ou pelo menos, na maioria das vezes, nessa área dos direitos culturais, a partir do direito. É a sociedade, de alguma forma, que modifica. Muitas vezes são setores, não são os movimentos sociais necessariamente que fazem essa mudança, intérpretes, digamos, autorizados dentro da sociedade, como antropólogos, que lançam determinadas ideias e constroem novos conceitos que mais à frente vão sendo incorporados, ou seja, uma série de palavras aonde isso pode vir mudar, e eu vou tratar pelo menos de alguma delas na minha fala, que estão na Constituição e de alguma forma também estão na sociedade em tensão e em transformação. E também ainda, dentro desses pontos de partida, eu gostaria de apresentar uma visão, não no sentido de uma disputa, eu não estou disputando, eu estou oferecendo outras possibilidades, em relação àquilo que o professor Gustavo falou, do sentido ontem, da sua brilhante palestra, aprendi muito, vou até conseguir dar melhor a disciplina que eu tenho que dar à frente por conta da palestra dele, mas a ideia do direito vir do fato social, ou do direito não muda o fato social. E eu gostaria de apresentar uma ideia que vai um pouco para além, no sentido que o direito constitui, ou ele tanto constitui, quanto ele é conformado pelo fato social. Ou seja, o direito tem essa capacidade de fazer o fato social a partir dele, quanto ser conformado por ele. E pensar, então, dessa forma, que ele próprio é um fato social. Historicizado, localizado, determinado, e não simplesmente abstrato, como sendo o resultado de um fato social. Ou seja, ele é o fato social também, dentro de vários outros, como a gente pode pensar. E também pensar, do ponto de vista da nossa primeira fala, para então ficar nas duas falas mais paradigmáticas, que foi apresentada pelo ministro Jobim com relação à Constituição, propriamente dita, na ideia de que aquela menção que ele fez, ao aumento da ambiguidade nas leis, como forma de produção de consensos a partir de dissensos, tentar colocar essa noção de ambiguidade no mundo real, pelo menos de alguns termos que estão na Constituição, na possibilidade de um termo mais ou menos complicado, mas que eu gosto muito, na ideia de ressignificação. Ou seja, um determinado termo que pode ter um significado, seja por uma doutrina, ou seja uma doutrina em disputa, ou mesmo significados em disputa, ele possa ser, no mundo real, ressignificado, adotar novas perspectivas, adotar novas roupagens que vão se oferecer de novo para o mundo jurídico desse lugar, ou seja, ressignificado, e aí a gente pode ter, muitas das vezes, a resolução de um conflito, a administração de um conflito, não na tentativa dialógica de saber qual parte que está certa, ou do contraditório que está certo, qual lado que está certo. Mas alguns conflitos que são definidos por uma certa teoria de tratamento de administração de conflitos como intratáveis, só se tornam tratáveis se o objeto em disputa for ressignificado. Então, para tratar um tema muito caro ao professor Daniel Sarmento com relação à Ilha da Marambaia, nós temos, então, a alternativa de disputa ou é uma área de segurança nacional ou é um quilombo, e enquanto o conflito ficar nessa visão bipolar, eu imagino que ele adquira a noção de um conflito intratável. Ele jamais será solucionado. Então, uma ideia alternativa é tentar ressignificar esses espaços, é o mesmo espaço, é uma ilha, na verdade é uma paleoilha, mas de qualquer forma, se ficar uma discussão entre quilombo e área de segurança nacional, eu não vejo como possibilidade de resolução do conflito, vai ser simplesmente o fim de uma lide, que vai um ganhar e o outro perder, mas o conflito não vai terminar, porque quer um ganhe ou quer outro ganhe, o conflito vai continuar existindo. Então, passando a que conceitos ou palavras eu vou querer colocar essa possibilidade de, primeiro, qualificá-las, então, como sendo portadoras de uma determinada ambiguidade,
e depois eu vou tentar apresentar para vocês a ideia de uma ressemantização, ou de uma ressignificação dessas palavras. A primeira delas seria uma palavra que está no artigo 68, citada aqui pelo professor Daniel Sarmento, da Constituição, que toca o direito quilombola, de propriedade definitiva. O artigo 68 diz claramente: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. Bom, propriedade definitiva, todo mundo aqui vai imaginar o que é. Todo mundo aqui tem clareza do que é propriedade definitiva e título. Tá certo? Guardamos esse negócio. O outro é a noção de patrimônio. Patrimônio, que está inscrito nos artigos 215 e 216 da Constituição, no que toca aos direitos culturais, ou seja, o patrimônio cultural a defesa do patrimônio cultural é um imperativo constitucional. E aí eu tenho que pensar já um pouquinho melhor, dizer, bom, o que é o patrimônio cultural? A televisão, né, numa aldeia guarani, interfere, faz parte do patrimônio, pode ser incorporado esse patrimônio cultural guarani, ou o patrimônio cultural guarani exclui a possibilidade de uma televisão no interior da sua casa. A proteção constitucional, né, do direito ao patrimônio cultural guarani, quilombola, é fixo. Esse patrimônio é algo que já existe anteriormente, ou esse patrimônio é algo que pode ser livremente incorporado aos diversos grupos culturais, aos diversos grupos étnicos. Eu posso continuar escolhendo não só as identidades, mas eu posso continuar escolhendo o que dá sentido à identidade que eu adotei. Eu sendo, então, um pataxó, significa que eu não posso ter um título de propriedade dentro de um território ou uma terra indígena pataxó? Eu não posso vender um lote no qual eu crio o meu gado? Ou eu posso vender o lote? Se eu vender o lote, eu estou sendo proprietário. Se eu for proprietário, então eu deixei de ser índio? Porque agora eu sou moderno, eu tenho título de propriedade, eu vendo terra? Porque quando a gente entende que há um uso comum, não há problema, não há uso comum, né? Então isso é tradicional, isso não é cultural moderno, isso é antigo, isso é tradicional, então isso está ao abrigo da Constituição. Mas e se um índio, se um quilombola quiser vender a sua propriedade definitiva? Ou o definitivo retirou o direito dele de transacionar a sua propriedade? O imperativo constitucional diz que é definitivo, então ele não tem direito de dispor da sua propriedade. É uma outra propriedade. Então nós temos aí não só uma questão de ambiguidade, mas nós temos uma questão de que isso vai ter que ser trabalhado posteriormente e provavelmente nós vamos ter que ressignificar propriedade definitiva em conjunto com as comunidades. Um outro dispositivo que está na Constituição, no artigo 231, no que toca ocupação tradicional. Bom, os nossos grupos indígenas, etnicamente reconhecidos na Constituição como detentores de direito, têm direito às terras tradicionalmente ocupadas. Direitos originários às suas terras tradicionalmente ocupadas. Terras tradicionalmente ocupadas significam o quê? No nosso sentimento, tradicionalmente ocupadas, eu tenho que estar ocupando desde sempre. Direito originário à terra tradicionalmente ocupada, numa primeira interpretação, não necessariamente exegética, mas eu estou falando de interpretações um pouco mais de senso comum, querem dizer que os índios só têm direito a terras que eles estejam ocupando desde antes da chegada do colonizador. Nós. Se ele não estava aqui quando chegou o colonizador, não tem direito à terra indígena pelo dispositivo constitucional. Ou uma ressignificação, né, do território indígena ou de terra indígena tradicionalmente ocupada é ser ocupado de uma forma diferente. Por exemplo, o uso comum. O não fracionamento da terra em lotes. Isso então é ocupação tradicional. Então, se houver o fracionamento da terra em lotes, não é uma ocupação tradicional, então, portanto, não está ao abrigo do direito constitucional. E o próprio direito originário. O que é direito originário? É direito, então, de alguém que estava aqui antes da chegada do colonizador. Mas e de um índio que não estava aqui, ou pelo menos de um grupo indígena que não exista descrito em nenhum tratado antropológico do início do século? Ele tem um direito originário? Por exemplo, se vocês procurarem, por acaso, a terminologia pataxó, né, em qualquer tratado de antropologia, de etnologia indígena, até o início do século XIX, não existe pataxó. Ou seja, pataxós não existiam no Brasil na chegada aqui do colonizador. Pedro Álvares Cabral não viu nenhum pataxó, não existia nenhum pataxó. Os pataxós, então, têm direito originários?
Bom, são algumas questões com relação a termos que estão colocados para a gente pensar. Então, eu já falei dos índios, que estão protegidos no artigo 231, eu falei dos quilombolas, no artigo 68, e mencionei também os artigos 215 e 216, que tratam, então, dos direitos culturais pensados, então, de forma mais ampla, dentro da ideia de ambiguidade do termo constitucional. Mas quem são, então, esses outros grupos étnicos, não étnicos, culturais, que estariam, então, ao abrigo, ou pelo menos poderiam reivindicar abrigo aos direitos constitucionais do artigo 215 e 216? Vamos pensar em alguns grupos. Quem consegue sugerir algum grupo que não seria nem índio, nem quilombola, que tem direito cultural na Constituição? Cigano poderia ser enquadrado, protegido constitucionalmente como direito à diferença cultural? Sertanejo, pantaneiro, caiçara começou a ficar melhor, seringueiro, quebradeira de coco de babaçu. Bom, eventualmente, eu posso inventar um monte de nomes, esses todos existem, não inventei nenhum. Poderia falar de comunidade de fundo de pasto. Existe comunidade de fundo de pasto? Frecheiros, faxinais é bom, né? Faxinais. Trabalham nas casas, não, faxinais não fazem faxina. Né? Faxinais fazem feixes de mate, de erva mate no Paraná. Estão abrigados, protegidos constitucionalmente, como direitos de identidade? Bom, esse grupo, ou esses grupos, trabalham na direção de terem aquilo que se convencionou, direitos de cidadania diferenciados. Opa, algo bateu estranho. Direitos de cidadania. Mas a cidadania não é um direito, não é uma concepção universal? Cidadania não é igual para todos? Direitos de cidadania diferenciados. O que isso quer dizer? O que de ambiguidade, ou pelo menos, digamos, de contradição, isso traz dentro de si? E aí nós temos que pensar, bom, isso tudo acontece só no Brasil? E aí vamos tentar pegar um pouco do que a gente acompanhou, né, nessa semana, né, sobre direitos internacionais, tratados internacionais, direitos humanos, universalismo. E eu vou reivindicar, então, dois dispositivos legais de organizações internacionais que representam um pouco essa passagem que o professor Daniel Sarmento falou em relação a essa primeira concepção assimilacionista, né, integracionista de uma forma uniformizada, mas de qualquer forma integracionista, assimilacionista às sociedades nacionais de povos étnicos ou tribais, que foi a Resolução 107 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada em 1957. Nessa resolução desse organismo, Organização Internacional do Trabalho, então, em plena vigência da Declaração Universal de Direitos Humanos, a década de 60, a década de 50, então, foi a década onde essa declaração, apesar de ter sido promulgada em 1948, ela atinge uma efervescência no termo da sua implementação, de fato, nos Estados Nacionais, e a OIT assegura, então, por essa resolução, a afirmação de enquanto, ou seja, os direitos dos grupos étnicos nos Estados soberanos, os Estados democráticos de direitos nacionais, deveriam ser respeitados enquanto a sua não integração às sociedades nacionais. Ou seja, em 1957, o mundo, pelo menos dentro da ideia, né, da Organização Internacional do Trabalho, marchava no sentido da assimilação e integração desses grupos minoritários, desses grupos étnicos, às sociedades nacionais, que era exatamente o que nós trabalhávamos aqui nas nossas constituições, no nosso ordenamento jurídico. Em 1989, um ano antes, mas de qualquer forma, dentro do mesmo processo cultural e do processo político que desagou na nossa Constituição de 1988, esse mesmo organismo internacional, a Organização Internacional do Trabalho, promulga, então, a Convenção 169, aonde o sentido da proteção, o sentido do direito das comunidades minoritárias, comunidades étnicas, comunidades tribais nos Estados nacionais é o oposto. É o direito à sua autonomia, à sua reprodução cultural autônoma dentro dos Estados nacionais. Então, ou seja, o direito ao exercício dessa diferença, que nos chamou aqui a atenção o professor Daniel Sarmento, passou a ser um reconhecimento internacional, que evidentemente, como vimos aqui, deve ser incorporado aos ordenamentos jurídicos, e como foi mencionado, podem ter ou não o Estatuto de Direitos Constitucionais, porque tratam de direitos humanos, e a emenda 45
pode assegurar? Bom, existe toda uma discussão, mas nós podemos então pensar que esses direitos culturais estão inseridos então na esfera da Constituição, né, como direitos humanos, e nessa definição, então, da Resolução 69, ela trata de como você vai identificar esses grupos étnicos, esses grupos tribais, ou esses grupos minoritários dentro dos Estados-nação. E aí, a palavra que foi uso corrente foi a auto-identificação. E eu me dei um pouco o trabalho de tentar entender, bom, né, e aí as palavras são importantes, principalmente no direito internacional comparado, vimos aqui muita coisa, e eu pensei, assim, bom, mas a OIT é um órgão que está sediado da ONU, que está sediado em Bruxelas, bom, são 2 idiomas. Todas as resoluções desses organismos multinacionais, multilaterais, saem em inglês e francês. E procurei, então, ver o texto em inglês e o texto em francês, porque nós estamos aqui trabalhando na perspectiva de que as palavras acabam tendo o mesmo sentido. E em inglês está escrito, me desculpem, a fala self-identification. Tá claro? Auto-identificação. Beleza. Mas em francês, né, no mesmo artigo, no mesmo lugar, com o mesmo sentido, está escrito le sentiment d'appartenance. Sentimento de pertencimento, mais ou menos, né, livremente traduzido. É a mesma coisa? Em português, nós entenderíamos, né, lendo um texto de um autor francês, lemos Michel Miard em português, se lermos lá a tradução dele, sentimento de pertencimento, beleza. Se lermos aqui então Dworkin, falando sobre essa resolução, auto-identificação, leríamos e entenderíamos sentidos absolutamente opostos. Lendo uma tradução do autor francês e lendo uma tradução do autor inglês do mesmo dispositivo legal. E que teriam efeitos para um francês e para um inglês, né, falamos aqui já bastante, ouvimos sobre common law e civil law, lógicas diferentes de construção do direito subjetivo. Ou seja, quem pode reivindicar alguma coisa pela autoidentificação ou quem pode reivindicar alguma coisa pelo sentimento de pertencimento. E a tradução em português. Tan, 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 tan. O que aconteceu? Como está na nossa resolução? Consciência de sua identidade. É a mesma coisa que a autoidentificação? Seria a mesma coisa do que sentimento de pertencimento? Não, pelo menos para mim não. Nós produzimos uma outra possibilidade de significado do dispositivo internacional. E o que é mais interessante é porque essas palavras, esse sentido das palavras nos ordenamentos jurídicos, elas sofrem, né, não só um processo de tradução, e aqui nós podemos estar pensando em termos eminentemente jurídicos, eu imagino que quem fez essa tradução, né, da Resolução 69 foi provavelmente alguém formado em direito, foi observado pelas pessoas que trabalham com direito, que fez essa tradução. Mas o que aconteceu no mundo, a partir de 88, com esses sentidos, com esses conceitos que eu falei aqui, propriedade definitiva, patrimônio, ocupação tradicional, direito originário. No mundo indígena, no indigenismo, na questão dos direitos indígenas, surgiu um processo absolutamente inesperado, imagino eu, né, para talvez aqueles 11, espero que muito mais de 11, né, legisladores constituintes, que tenham escrito os artigos dos direitos do índio 231 e seguintes, que foi um fenômeno inesperado chamado etnorressurgência. Etnorressurgência, traduzindo em miúdos, ou seja, novas etnias ressurgiram aonde não haviam essas etnias. E aí nós podemos entender o povo pataxó hoje, um povo indígena, com direito à diferença cultural, pela Constituição, não estar presente nos manuais de etnologia indígena do século XIX e do início do século XX. Ou seja, foram etnias que ressurgiram após a Constituição de 1988. Um grupo indígena, no Alto Solimões, na cidade de Tabatinga, Cocama. Cocama é um grupo hoje reconhecido, tem território indígena reconhecido, homologado, delimitado pelo dispositivo constitucional, que, por sua vez, no início do processo de reconhecimento indígena pela FUNAI, não era reconhecido pelos índios Terena, como índios.
eram caboclos amazônicos para os terena. Pois os terenas você encontra em todos os manuais indígenas de toda a história do indigenismo brasileiro, que, por sua vez, não reconheciam os cocama como índios. E quem eram os cocama? Não sei. Mas pelo processo de etno-ressurgência, os cocamas, hoje, são protegidos pela Constituição. Então, ou seja, aquilo que se imaginava dos nossos 70, 80 mil índios que haviam sobrado, haviam restado do massacre do período colonial, hoje nós estamos com cerca de 400 mil índios, integrantes da população brasileira. Foi um processo de crescimento demográfico interno, endógeno. Os índios procriam com uma rapidez absurda. Pelo aquilo que o professor Daniel Sarmento falou, não é verdade. A maioria das famílias não pode ter mais de 3 filhos, porque as condições materiais de reprodução social do grupo não comportam famílias extensas em filhos, são famílias extensas no seu ordenamento político. Não pegar uma criança que nasce depois que sai do útero da mãe, muitas das vezes não significa uma distorção do ponto de vista do entendimento do que é a vida, mas inclusive da possibilidade material de reprodução do grupo. E entre, teoricamente, aquela não-vida e a reprodução do grupo, o grupo aposta na reprodução do grupo. Nós queremos proteger e tutelar a vida? Queremos, mas nós temos então que associar com condições materiais ou não de reprodução do grupo. Porque nós entendemos a nossa reprodução cultural como sendo importante. Que quando a polícia mata um traficante ou mata alguém que nos está assaltando, nós não temos essa preocupação com a vida de forma tão clara. Nós achamos, beleza, a minha vida, a vida da minha sociedade está preservada. O auto de resistência que hoje faz com que a polícia do Rio de Janeiro mate à vontade, é considerado para a nossa sociedade carioca hoje vigente como uma necessidade e como uma proteção à nossa sociedade. E essa sociedade do outro não tem problema no auto de resistência policial, dar um tiro, torturar, né? Como a gente vê aí no Tropa de Elite, etc. e tal, sem problema. E nós estamos falando que é distâncias e diferenças culturais. Mas não foi só a etno-ressurgência que aconteceu pós-Constituição de 88. Nós tivemos também aquilo que se chama, pelo menos na antropologia, de ressemantização do conceito de quilombo. Né? Eu li aqui o artigo 68, que há os remanescentes de quilombo. Quilombo, mais ou menos, todo mundo imagina o que é. Ou pelo menos já leu. Palmares, Zumbi do Palmares, uma resistência armada à escravidão, fuga. As ordenações portuguesas diziam que, por exemplo, se algum grupo de escravos fugidos, mais de 6 famílias, tivessem no seu interior um pilão, não seria um quilombo. Porque um pilão é pesado, ninguém vai fugir carregando um pilão. Então, se já tiver consolidado em um determinado lugar comum, por conta de ter feito um pilão e produzido um pilão e usar um pilão, não seria quilombo. Nas ordenações. E hoje, então, como é que eu posso aceitar a ideia de um quilombo na Lagoa Rodrigo de Freitas, na ladeira do Sacopã? Patrimônio imobiliário enorme, na mão de uns 30 negros, pobres. Impensável para o imaginário quilombo. E o que é então quilombo? Quilombo pode ficar na casa grande. Você pode hoje encontrar um quilombo numa casa grande, no centro de uma fazenda, café, cana, qualquer coisa. Mas o quilombo não é escravo fugido? Como é que vai fugir para a casa grande? Então, mas não, nesse caso não há problema, porque quem fugiu foi o senhor. Então tem fuga. Mas e onde não teve fuga? Não é mais quilombo? E aí quilombo foi ressemantizado. Quilombo hoje, né, no tratamento judicial do direito de minorias étnicas, tem beirando uma sinonímia a comunidade negras rurais. Opa, mas se for comunidade negra rural somente, ladeira do Sacopã está fora. E aí nós temos uma ideia de resistência cultural e aí nós temos uma outra ideia de diferença cultural. Bom, quilombo, então, tem que ter alguma diferença cultural em relação ao modo de vida da sociedade envolvente. Vive coletivamente, porque quando tem produção, terras comunais, está tranquilo. Como é que eu vou falar de um lugar na Lagoa Rodrigo de Freitas, falar de terra comunal? Bom, tem um samba, aliás, muito bom, quem quiser, tem um samba muito divertido, uma feijoada nas segundas-feiras, segundos sábados de cada mês, etc. e tal. Um bloco que ainda mantém uma tradição, né, da coisa assim jocosa, carioca, que chama rola preguiçosa, né? E vocês podem então entender que é algo que deve ser preservado. Talvez não necessariamente como quilombo, mas eu gosto da ideia de tentar pensar como uma ideia de uma ressematização do conceito de quilombo para vários outros lugares. Brasil
um país pluriétnico. Todos concordam com a afirmação de que o Brasil é um país pluriétnico? Que a Constituição de 88 consagrou o Brasil como um país pluriétnico? Vamos lá, todos aqueles que concordem, balancem com a cabeça assim, só para ter uma ideia. Quem nunca tinha pensado nisso antes de ter um professor formado em antropologia na faculdade de Direito? Porque agora é mole. Mas antes, quem é que tinha pensado a possibilidade do Brasil ser um país pluriétnico? Olha, vocês fizeram assim com a cabeça, mas se perguntar lá fora, não é não. Tem que avisar o resto do povo lá fora que nós somos um país pluriétnico. Porque a maioria não acha isso não concorda, nem sabe o que significa a palavra pluriétnico. Mas há toda uma interpretação. E aí, se nós associarmos um país pluriétnico, se nós fizermos com a cabeça assim, entendemos que o que é a ideia da plurietnicidade, nós temos que pensar então no pluralismo jurídico. Ou não? Plurietnicidade, direito cultural, direito ao exercício da diferença, significa a possibilidade, como foi dito aqui, de como, por exemplo, na Colômbia, um grupo indígena que tem o seu território reconhecido, ou sua terra reconhecida, concordo com o professor Daniel Sarmento, é um território indígena reconhecido, tem o direito ao seu direito. Ou não. Ou sim. Ou não sim. Ou sei lá o que, fiquei com o pescoço torto. Tem ou não tem? O que significa ter o direito a ter um direito diferente? Significa não ter mais um monismo jurídico. Concedido a partir de um dos grupos culturais, de uma etnia. Certo? Estado pluriétnico nos coloca no lugar de uma etnia, não? Ou não? Etnias são dos outros. Eu sou sociedade, eles são etnia. Não sei se a gente usa com uma certa facilidade, por exemplo, sociedade civil organizada. Mas se a gente pensar, por que tem sociedade civil? Tem sociedade incivil? Tem. São eles. O nascimento do termo sociedade civil foi exatamente para diferenciar. Na Europa, nós somos sociedades civilizadas. Existem outras sociedades não civilizadas. Portanto, para separar sociedades indígenas da sociedade ocidental, nós somos sociedade civil. E eles são sociedades incivis ainda, até 1989. Então, e sociedade civil, então, já separa a sociedade deles. Bom, mas aí nós ficamos então na sociedade civil, mas tem uma sociedade civil que é melhor que a nossa, em termos de representatividade de direitos. É a sociedade civil organizada. E aí a sociedade civil organizada provoca, para o bem ou para o mal, uma série de coisas. Reivindica direitos, reivindica proteção ambiental para os outros. Ou seja, quem quer que milita no meio ambiental, no meio de direitos étnicos, direitos culturais, cada grupo, cada espaço natural tem pelo menos 3 ou 4 sociedades civis organizadas interagindo com ele. Qualquer área que você tiver, nunca é o grupo local que tem condições de falar somente. E às vezes tem antropólogo, mais de um, falando coisas diferentes, antropólogos em ONGs e etc. e tal. Então a sociedade civil organizada foi evoluindo de forma bastante grande, aonde a ideia do multiculturalismo com a ideia do pluralismo jurídico passou a ser absolutamente separados. Porque é a partir dessa sociedade civil organizada que esses direitos culturais do outro passam a ser cada vez mais assegurados. E aí, para dirigir as minhas conclusões finais, para a gente depois poder ter mais debate, eu gostaria de pensar numa categoria, e que eu peço ao professor Daniel Sarmento que não entenda isso como uma provocação, mas é exatamente o lugar do Ministério Público no trato ao conceito de hipossuficiência. Porque a partir do artigo 215, 216, foi construído um conceito, pelo menos foi construído não só o conceito, mas foi construído o conteúdo desse conceito, o que se designou então de povos ou comunidades tradicionais. E isso hoje está consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, no que toca a povos e comunidades tradicionais, no decreto 6040 de fevereiro de 2007, que teoricamente, pelo alcance e pelo desejo do decreto presidencial, atinge, inclusive, grupos indígenas e grupos quilombolas e essas outras denominações que eu citei aqui,
caiçaras, ciganos, quebradeiras de coco de babaçu, e não só grupos que ainda têm uma denominação, mas que possam vir a ter uma denominação específica ou não em relação ao seu direito a uma identidade cultural diferenciada, que tem como definição o seguinte texto: povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando os conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então nós temos aqui uma definição que abre enormemente as possibilidades de encontro, de reconhecimento de direitos subjetivos por parte de grupos, de coletividades, e não mais só de indivíduos. E aí nós temos um outro desafio para se pensar, dentro do ponto de vista da relação do direito com esses direitos, no plural, que é um novo personagem, que é o direito subjetivo de coletividades, que não é necessariamente igual à somatória dos direitos individuais, que é o direito ao exercício de uma diferença sobre o seu ponto de vista do que é da diferença, e inclusive de tensão interna com relação ao exercício da diferença, no caso dos direitos que trouxe aqui o professor Daniel Sarmento, em relação às cortes internacionais. E aí nós temos, então, vários desafios que se colocam para esse processo, digamos, de ressemantização, de ressignificação, né, de superação de ambiguidades, ou até, quem sabe, de ampliação das ambiguidades do texto constitucional no que toca a esses direitos. É exatamente a ideia discutida sobre o conceito de identidade, ou seja, o que é uma identidade, que significa portar direitos diferenciados ou não de cidadania, ou o que seja isso, a noção de pluralismo jurídico, ou seja, até onde um Estado pluriétnico, que se reconhece como pluriétnico, pode ser regido por apenas um único direito de uma única etnia, que seja majoritária, mas ainda porque é ela que é o direito majoritário. E, por fim, né, o desafio de uma cidadania, né, cosmopolita, porque nós não podemos negar, né, essa, digamos, unidade do gênero humano, né? Ninguém chega num território indígena Yanomami e não reconhece quem é humano e quem é animal, né? Ninguém não reconhece o que é planta e o que é mineral, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de uma cidadania cosmopolita, a possibilidade dela ser vivida localmente. Ou seja, ela ter não só a ideia de um direito de cidadania diminuído, de uma cidadania no sentido de uma hipossuficiência, mas uma cidadania plenamente suficiente, porém diferente daquela que é hegemônica. Muito obrigado.